Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Embraer, Embri 3, pregão desta quinta-feira, dia 16 de julho. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Você se inscrevendo no canal, você vai ter acesso a todo o conteúdo gratuito do canal, vídeo de aprendizado, análises diárias, análises semanais, conteúdo diário como o radar do mercado, a live todos os dias a partir das 10h45, a análise de fechamento, após o encerramento de cada pregão, análises especiais como esta, geralmente 2 por semana, terça e quinta-feira, e a análise do final de semana, que é o radar da semana, um preparativo para a próxima semana. Você pode se inscrever gratuitamente passando o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Aqui tem uma imagem, inscreva-se. Se estiver aparecendo para você, passa o cursor do seu mouse em cima dela e clica na opção de se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior do vídeo também vai ter a opção de clicar no botão de se inscrever. Para ampliar o recebimento das informações que eu passo, não só aqui através do canal do YouTube, tem um aplicativo DV Invest disponível para iOS e para Android. O link de acesso direto ao aplicativo está aqui na parte inferior do vídeo. Na descrição desse vídeo, o link de acesso à loja da Apple e também da loja do Google. Você vai ter acesso aí ao conteúdo completo desse aplicativo durante um determinado período. Você vai poder testar gratuitamente esse acesso ao conteúdo completo, que tem recomendações de compra e venda, carteiras de ações e informações relevantes durante o pregão, um vídeo exclusivo, números do índice do dólar, então muita informação relevante para você aí tomar suas decisões e, logicamente, melhorar a questão do seu aprendizado no mercado de renda variável. A análise especial da Embraer, o foco é usar a análise técnica, que é a minha especialização, para avaliar o ativo num cenário de longo prazo até o curto prazo, avaliando o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário. Começando pelo gráfico anual, tínhamos uma tendência de alta que se tornou aqui uma tendência de baixa. Não é algo tão relevante, mas é uma tendência de baixa num gráfico anual, num gráfico de prazo maior. Logo, se eu comparar esse ativo com a média que eu digo com o Ibovespa ou com outros ativos que o Ibovespa representa, esse ativo é um dos piores ativos graficamente falando. Ou seja, para ter uma carteira de longo prazo, se eu tivesse na carteira de longo prazo, seria pouco capital, pouquíssimo capital. Então por que se está ruim, por que ter então pouco capital? A não ser que seja o gosto, eu quero um perfil mais arrojado, está em cima no patamar de suporte, eu sou um perfil mais arrojado que está ali em cima no patamar de suporte 7,54. Então, quando você tem um cenário negativo de prazo maior, a região mais interessante de entrada é quando você chega em nível de preço relevante de suporte em prazos maiores, seja um gráfico anual, seja um gráfico quadrimestral ou mesmo um gráfico mensal, que são os pontos para se buscar alguma entrada tentando pegar o quê? Aquela entrada que você faz tentando pegar se ele se recuperar, voltar pelo menos para a faixa dos 15, já vai ser 100% de valorização. Saindo de 7,50 lá para os 15, 100% de valorização. Então, tentando pegar isso, coloca pouco capital porque você está entrando num ativo que é pior do que a média. Quando eu falo pior do que a média, você pega aqui 2016 nesse ativo, no ano de 2016 ela caiu 46%. Embraer caiu 46,76%, gerando esse forte candle aqui de baixo. Aí você pega o Ibovespa em 2016, subiu 39% em 2016. Aí você olha assim, não, eu vou comprar a Embraer porque caiu bastante, a chance dela se recuperar no próximo ano é muito grande, nos próximos anos é muito grande. Você vai lá e comprou a Embraer. A Embraer no ano seguinte subiu ali 27%. E o Ibovespa, que já tinha subido bastante, chegou a subir 27% também. E nos anos seguintes, aqui subiu e a Embraer subiu. Vou segurar a Embraer, vou continuar segurando a Embraer. O que aconteceu no ano seguinte? A Embraer já subiu 9%. O Ibov chegou a subir mais 15%. Subiu mais, está mais alinhado para cima. A Embraer não está tão alinhada para cima. Quando fala alinhado para cima é graficamente falando. Voltando para a Embraer, o que aconteceu já no ano seguinte? Caiu, senão vou continuar mantendo porque ainda tem o Ibov já está muito lá em cima, ou os ativos já estão muito lá em cima, eu vou pegar um ativo para tentar dar uma porrada para cima. Se ela subir para a máxima histórica, ela sobe 54%. O Bovespa já subiu muito, não tem essa chance de subir tanto assim. Aí ela vai cair nesse ano 58%. Está caindo ainda 58%.
O Ibovespa nesse ano está caindo 13%, sendo que no ano passado subiu 31,58%, enquanto a Embraer caiu ali 9%. Enfim, de maneira geral, temos um cenário mais negativo para o papel. Na média, é mais interessante para pensar em operações de longo prazo outros ativos. Não considero a Embraer como um ativo interessante para longo prazo, mas está num ponto importante de suporte que eu vou mencionar nas menores periodicidades. O que daria para se buscar? Como é que ela está em cima dessa região de suporte? Que tipo de sinal ela está gerando em cima desse patamar? No gráfico quadrimestral, dá para perceber também que a tendência é de baixa. De forma resumida, seria algo assim. Resumidamente, seria isso aqui, uma tendência de baixa. Dentro dessa tendência de baixa, fazendo a projeção de queda, deixa eu colocar o imã aqui, projeção de queda, praticamente bateu nos 100% de projeção de queda, ou seja, de tudo que caiu daqui para cá, projetando esse movimento aqui a partir do rompimento, teríamos ali a projeção para a faixa dos R$ 5,80. Lembrando que eu uso o Fibo logarítmico. Então, aqui é um patamar de suporte. É um fundo aqui, outro fundo aqui, esse outro fundo que foi testado e ela se aproximou dessa região. Só que aqui já fechou abaixo desse outro patamar importante de suporte, que seria um dos pontos de buscar a entrada. Como fechou abaixo, o que seria interessante acontecer nesse candle do quadrimestre? Está em tendência de baixa. Está abaixo de um patamar que foi perdido de suporte. O que isso significa? Que essa região que foi perdida de suporte, uma região que vai de 8,12 até 8,64, tende a funcionar como resistência. Um desafio para o preço se manter acima, uma chance maior de entrar pressão vendedora aqui. É a chamada mudança de polaridade. Tem um vídeo de aprendizado aqui no canal explicando sobre esse conceito aí de mudança de polaridade. O antigo suporte funcionando como resistência. E é o que a gente está vendo aqui agora. Está funcionando como resistência. Veio aqui, até tem outros níveis de resistência que eu vou mencionar no gráfico mensal. Mas esse nível aqui é um nível que dá para avaliar a força por parte dos compradores para aumentar a chance de se ter um processo de recuperação. Que seria, por exemplo, esse quadrimestre aqui, esse candle fechar, passar a trabalhar acima dessa faixa de preço. Fechar aí acima dos 8,64 preferencialmente. A outra forma de se buscar a alternativa de entrada no ativo, que eu vou mencionar nos prazos menores, é se ela passar a proporcionar sinais de alta num gráfico abaixo, nos gráficos abaixo, por exemplo, um mensal ou um semanal para cima dessa região de 8,64, seria o cenário mais positivo para se buscar uma compra, tentando pegar um movimento para um próximo nível importante de preço, que fica em torno aqui dos R$ 11,43 a R$ 11,72. Então são esses os níveis, o próximo nível mais significativo é justamente nessa região que eu vejo aqui de R$ 11,42. 43 centavos na realidade. Essa região aqui até esse patamar de 11,72. Esse é o próximo nível. Depois tem outro fundo lá em R$ 13,52. Dentro desse contexto, vamos dar uma olhada no gráfico mensal. Então, quando você tem esse grande candle de baixa, você tem um processo de recuperação para aumentar a chance de subida, vir aqui gerar sinais de alta acima desse patamar. Se não conseguir fazer isso aqui, vai aumentar a chance de ter algo mais para baixo. O algo mais para baixo a gente vai falar no suporte aqui na faixa de R$ 4,74. E perdendo essa região, aí fica um negócio mais longo para baixo. Lembrando da projeção de 161,8% aqui do Fibonacci, está lá em R$ 3,26. Então, tendência de baixa no quadrimestral, tendência de baixa no gráfico anual, ativo com um risco maior para as operações de longo prazo, tem ativos mais alinhados para cima, mais interessantes do que um Embraer para uma carteira de prazo maior. E se tivesse uma carteira de prazo maior, pensando em dar aquele ativo que pode dar uma pancada para cima, colocaria menos capital. Porque, em média, ativo que está com essa configuração gráfica é o que tende a subir menos. Tende a subir mais aqueles que estão mais bem alinhados para cima. Já fiz algumas comparações aqui no canal, enfim, algumas interações aí através de um radar do mercado, seja também na live exclusiva para os alunos do curso, que inclusive tem um link aqui embaixo na descrição que você pode deixar lá seu nome na lista de espera. Final desse mês tende a abrir uma nova turma do curso Invista Melhor usando análise técnica. Então já fiz algumas interações comparando a Ciel3, Brasil Foods. Vou comprar esse ativo que está muito barato, caiu bastante, vou comprar esse. Por que não comprar, exemplo, uma Magazine Luiza? Por que não comprar lojas americanas, uma VEG, enfim, não necessariamente agora, né? Mas eu digo
Em média, o que está gerando melhor resultado? Até eu postei no Instagram nesse último final de semana uma frase lá mostrando que em maio eu coloquei a lista dos destaques ali de desempenho de 2020, que o primeiro lugar era BTOW3, B2W, e o último lugar, o 100º lugar, era IRBR3, com queda de 76%, uma subindo praticamente 40%. O que aconteceu depois de 2 meses? BTOW3 foi lá para praticamente 50% a mais do que estava subindo já, e já estava lá em cima, já tinha se recuperado bastante depois da crise, e a IRBR3 mantinha lá com 76%, ou seja, o ativo que caiu mais foi o que subiu menos. Praticamente ficou no mesmo valor, e o que já tinha subido mais foi o que continuou subindo mais, subiu mais 50%. Então, esse é um dos pontos, né? É o que acontece em média, né? Que sempre vai acontecer, é o que acontece em média. No gráfico mensal, nós temos aqui uma tendência de baixa, que já gerou uma pancada para baixo, só que na região de suporte, lá do gráfico anual, do gráfico quadrimestral, iniciou uma recuperação, um sinal de um fundo, um movimento para baixo e quebrou a sequência de movimento de baixo, que é máximas descendentes no gráfico mensal, superou essa máxima do último candle, gerou um sinal para se ter o quê? Uma correção. Correção dentro de uma tendência de baixa, ela pode acontecer assim, no preço, ou no tempo, ela ficar aqui. Então você tem essas duas possibilidades de correção. Geralmente, quando você tem um movimento muito forte para baixo, você tem essa correção mais no tempo, mais lateral, ou seja, o mercado fica receoso de entrada nesse papel. Mas como está num nível importante de suporte, principalmente no gráfico anual, que já foi mencionado, vou colocar até aqui, ó, o gráfico anual está aqui do lado, vou voltar então para o gráfico mensal, o gráfico anual está aqui. Ó. Já foi mencionado que está num nível importante de suporte e gerou um fundo no gráfico mensal, o fundo foi fraco, né, porque nem conseguiu fechar aí acima, gerar um ponto de retorno de alta fechando acima da máxima do que no anterior. Não conseguiu fazer isso, deixou uma longa sombra superior. E essa sombra superior bate aonde? Dando um zoom menos, olha uma região de topos anteriores, que funcionou como suporte aqui, o que era resistência funcionou como suporte, agora está funcionando como resistência. E tem gap de corpo aqui e gap de corpo aqui. Quais são os desafios, então, para esse papel pelo gráfico mensal? Desafio mais importante, por volta ali dos R$ 9,28. Mas antes, há um gap de corpo aqui, ó, que é esse fechamento aqui, na casa de R$ 8,65. E um pouco mais acima, R$ 9,54. Então, essa é a principal faixa de preço de zona de resistência desse ativo. Ele bateu lá e não conseguiu fechar acima. Qual um primeiro indício que essa ação tende a buscar um outro patamar de preço, como aquele citado lá na faixa dos R$ 11,43 a R$ 11,72, um gráfico de quadrimestral, num gráfico de 80 dias. Ela conseguindo ir no gráfico mensal, fechando acima dessas regiões. Primeiro desafio, fechar acima de 8,65. Segundo desafio, fechar aí um determinado, quando eu falo fechar um determinado mês, cada barra dessa aqui significando o comportamento do preço no decorrer de um mês. Fechar um próximo mês, fechar esse mês acima de 8,65, um próximo acima de 9,54. Isso vai aumentando gradativamente a expectativa de ter algo mais para cima e, consequentemente, apoiando mais a busca de oportunidades de entrada em prazos menores, fundo ascendente, pivô de alta. No caso aqui desse papel, considerando, então, dá para comprar aqui ou não, Dalton, afinal de contas? Comprar aqui é na expectativa justamente de ter um movimento para aquela região dos 11,70 ou até mesmo buscar um patamar de R$ 13,00. Pegando todo esse movimento de baixa e colocando aqui os números do Fibonacci em cima desse movimento, dá para ver que aquela região que eu falei de 8,59 e 54 tem o Fibonacci de 38,2% de retração, que é 9,66, que também reforçou essa região como uma região de resistência e de entrada de pressão vendedora. O outro nível, 11,20, já quase que se encaixa com aquele nível de resistência na faixa dos 11,43, que eu mencionei no gráfico quadrimestral. Essa região aqui, ó, de topo anterior com fundo anterior. E o próximo nível já ficaria muito em cima da região dos R$ 13,00, que é a região próxima do fundo ali anterior, que é na casa dos 13,71 aqui, e aqui a retração de 61,8%, que é um ponto importante, por volta dos R$ 13,00.
São os níveis de desafio desse ativo. Conseguiu fechar principalmente um mês acima dessa região, vai aumentar a chance não só dos 11, mas podendo chegar à região dos 13. Então é algo que a gente precisa ir monitorando gradativamente. Até mesmo para quem está comprado num prazo maior, gerou um candle aqui de subida, gerou mais outro candle, não conseguiu deslanchar, você dá para ir trabalhando, por exemplo, com stop de proteção acima, logo abaixo da última mínima ascendente do gráfico mensal. É uma das alternativas de condução para encerramento de uma posição comprada de prazo maior ou reduzir essa exposição em cima de Embraer. Então, resumindo, após essa avaliação do gráfico mensal, tendência de baixa aqui, tendência de baixa quadrimestral, tendência de baixa anual. Ativo realmente alinhado para baixo, tem que ser mais criterioso para compra ou colocar menos capital para se buscar a operação na ponta compradora em cima desse papel. Como está dentro de um movimento de correção no gráfico mensal, e lembrando, se eu falo de movimento de correção, não dá para se exigir muito para cima, significa dizer que ele pode ser um movimento travado, não conseguir ganhar força para cima, mais complicado de se operar principalmente. Olhando para o gráfico semanal, o que nós temos? Temos um movimento de subida que anulou a tendência de baixa do gráfico semanal, mas não conseguiu se manter acima da resistência, bateu na resistência, que aqui no gráfico semanal é a resistência de 9,63, junto com retração de 38,2% do gráfico mensal, que era 9,66, junto com gap de corpo, que é 9,54, junto com a região de fundo anterior aqui que eu mencionei nesse papel, que era na casa ali dos R$ 9,28, enfim, uma zona de resistência que ela terminou freando aqui e aqui de novo. E não conseguiu fechar acima da média. Então o papel, apesar de ter anulado a tendência de baixa, não conseguiu demonstrar força ainda suficiente. Veio para baixo mais fraco do que foi a subida, opa, ponto positivo. Mas cadê o sinal de alta de fechada e voltar a fechar um fundo bom acima da média móvel de 13 períodos? O que eu achei mais negativo aqui nessa queda foi a questão de ter voltado para baixo de um nível ali de avaliação em torno de 8,40. O que seria então um pouco mais relevante para ter um movimento de subida é um fechamento de uma semana acima de 8,40 seguindo de nova máxima. Ideal acima da média móvel de 3 períodos. Eu diria até em cima da máxima desse candle de baixo aqui de R$ 8,83. Fechou acima dessa região, fica mais, ou seja, vamos supor que esse candle fechasse desse jeito aqui, ó, gerando nova máxima, seria um sinal favorável para quê? Para se ter a continuidade de um movimento de alta no gráfico mensal, aumentando a probabilidade de um cenário mais positivo, até de se tentar pegar algo pelo gráfico semanal em busca da região dos R$ 11,40, R$ 11,70. Mas nesse momento, o que nós temos? Fraqueza para subir. 1, 2, 3 semanas tentando subir, e se não conseguir superar essa região, se sustentar acima de 8,40 e melhor ainda acima de 8,83, perdendo a mínima dessa semana na próxima semana, seria um dos sinais de possível saída para quem está comprado pelo gráfico semanal, médio prazo, curto a médio prazo, seria um dos sinais de saída dessa posição. Ou mesmo para quem já está comprado com stop aqui abaixo da mínima desse fundo que ela está gerando aqui nessa semana, quebrando a sequência de máximas descendentes. O stop ficaria ali na faixa dos R$ 7,79. A partir de segunda, se fosse para encurtar mais, esse stop em R$ 7,96. Lembrando, ela perdeu essa mínima, ela aumenta a chance de ter algo para baixo, gerando um pivôzinho de baixo no gráfico semanal, a favor de um pivô de baixo no mensal, a favor de um pivô de baixo no gráfico quadrimestral, o que aumentaria a chance de queda. Então, de maneira geral, o que vai aumentar realmente a chance desse papel vir para cima são aqueles níveis de preço. Primeiramente, esse nível de 8,83 é um patamar para monitorar, de 8,40 a 8,83, que aí ficaria aquela região de 8,65 que eu mencionei aqui no gráfico mensal, um gap de corpo. Depois tem outro gap de corpo ali nos 9,54, que é basicamente ela vir para cima dessa região. Então são os níveis que a gente avalia se o mercado está conseguindo manter-se acima dessa região e gerar sinais de alta acima desse patamar. Ou seja, gráfico diário gerando sinal de alta acima da região de 8,80 seria um sinal mais positivo para se buscar a operação de compra nesse papel. Entrada então aqui, Dalton, pelo gráfico semanal, dá para comprar aqui? Eu não gosto do que está acontecendo, assim, graficamente falando, não gosto. Agora, se ela fizer isso aqui, ó, vem um pouquinho mais para baixo e depois gera um sinal mais forte de alta, aí me interessaria mais a buscar a entrada a favor de um movimento de subida no gráfico mensal, mas sabendo que eu não posso exigir muito para cima, porque eu estou contra uma tendência de baixa de diversas periodicidades. Gráfico diário, tendência de alta,
tecnicamente, tendência de alta. Fez aqui um W, que traz expectativa para cima. Só que você trazer uma expectativa para cima de algo que está fraco para subir no semanal, de algo que está fraco, que é tendência de baixa em todos os prazos operacionais, não dá para você exigir muito desse papel para cima, como eu já venho comentando aqui nessa análise. Candle forte de alta no pregão passado. Não adianta ter só um candle forte de alta com alta de 9,86%, que foi do pregão do dia 15 de julho, se essa ação tinha já um movimento de subida muito fraco. Só teve um candle de subida, mas não confirma esse candle, não dá sequência, não se sustenta acima do topo anterior. Então, de maneira geral, sinais de compra de swing trade nesse papel me chamam muito mais atenção na hora que que voltar aí para cima dos R$9 e passar a gerar sinal de alta no mínimo acima da região de 8,80. Esse seria o cenário mais positivo para se buscar a compra de swing trade em cima de Embraer, que é aqui pelo gráfico diário. Para quem está comprado, fechamento de hoje para baixo da média ou perda da mínima desse grande candle de alta que gerou pivô, seria o sinal de possível saída na posição comprada de swing trade. Se quiser trabalhar com stop mais curto, mais bem protegido abaixo de um suporte, que seria o mesmo stop para quem está posicionado pelo gráfico semanal, ou ficaria em 7,85 ou em R$ 7,79. Então, um desses pontos aí para stop na operação. Então, para quem está comprado, o cenário gráfico do papel, de maneira geral, não é legal nesse momento. Dá para se monitorar, de forma que eu comentei aqui, algum sinal que demonstre força, que deixe o sinal de força por parte dos compradores, que apoie mais a chance de subir e, consequentemente, de se montar estratégia de compra nesse ativo, pensando, seja no curto, médio prazo, longo prazo, eu já ficaria bem receoso em relação a entrar no longo prazo. Longo prazo, no máximo aqui que seria para mim, pelo gráfico mensal, se for longo para tentar algo, seria tentar pegar aqui mais uns 2 a 3 meses para cima. Seria, vamos dizer assim, exigindo um pouco mais do papel, seria isso aí. Mais do que esse prazo, para mim, já é algo que eu não considero muito, até porque eu acompanho 100 ativos e tem ativos mais interessantes do que a Embraer, no meu modo de ver, para citar numa carteira de prazo maior. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.